É sempre uma honra receber Vivi no nosso meio. Para os que ainda não conhecem, ela é a esposa do pastor Sócrates, é quem nos supervisionam, são os pastores de jovens e adolescentes da nossa igreja. É aquela que nos apoia, que nos puxa a orelha, que nos ama, tudo isso. Amém? E eu quero fazer um bate-papo bem desde o básico do básico do básico. Para quê? Porque talvez tem gente aqui que não sabe nem muito bem sobre a salvação. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para a Vivi hoje é: por qual a necessidade de se pregar o Evangelho? Primeiramente, para que a gente possa fazer um... Então, vamos tentar aí resumir em poucas palavras, né? Isso aí dá uns 3 dias de conferência, essa pergunta, não dá não? Qual é a necessidade de se pregar o Evangelho? Vamos começar pelo texto básico, que é o texto em que Jesus comissionou a sua igreja, né? E vocês, inclusive, é o título da série, né? E lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, o Senhor diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o mundo estava perdido, sem Cristo, né? O mundo, a direção ou o destino, nos separar, o destino que nós tínhamos, né, depois da queda de Adão, era um destino de morte. Nós tínhamos destinado para a nossa vida uma condenação eterna, né? Mas, claro, desde o princípio, o plano de Deus para a vida do homem não foi esse. O plano de Deus para a vida do homem foi exatamente que o homem nasceu dele, nasceu nele, e para ele voltaria. Então, na verdade, nós fomos criados para a adoração de Deus, nós fomos criados para um relacionamento com Deus. O homem nada mais é do que uma extensão do próprio Deus, uma criação divina. Então, Deus criou o homem, reproduziu no homem toda a boa essência do que é divino, né? Então, Deus criou o homem para a sua adoração e para a ligação e relacionamento com o Senhor. Só que todos nós sabemos que o homem caiu, perdeu, né, o seu laço, o seu vínculo com o Senhor. E, no momento dessa queda, houve a separação e houve a morte eterna, né? Mas havia um plano de salvação para a vida do homem desde o princípio. E a Bíblia diz assim, que quando o Senhor, lógico, viu essa geração pervertida, e qual era a possibilidade de salvação para o homem retornar-se a Deus? O plano divino da salvação. E a Bíblia diz, também um versículo muito conhecido nosso, não sei se vocês vão lembrar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Onde é que está isso aí? João 3,17. Não é isso? A Bíblia, esse é um versículo básico para a gente entender, que a Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho. Para quê? Para todo aquele que nele crê, o que aconteça? Não pereça, mas o quê? Mas tenha a vida eterna. Então, o primeiro missionário foi Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus pela humanidade, pelo mundo, foi que fez com que o Senhor entregasse o seu Filho, o seu único Filho, por amor a nós. Então, a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para nós, enviou. Então, Jesus foi o primeiro missionário a vir dar a sua vida para a nossa salvação, para o nosso resgate. Mas aí, o próprio Jesus, a Bíblia diz em vários textos da Bíblia, que Jesus, como bom pastor, deu a sua vida pelas ovelhas. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, enviou. Jesus obedeceu ao plano do Senhor, e a Bíblia diz que Jesus se deu por amor a nós. Deus enviou Jesus e Jesus se entregou por amor a nós. E do mesmo jeito, o Senhor Jesus comissionou a igreja para fazer a mesma coisa. Para quê? Para que eu e você pudéssemos nos dar por amor ao outro. Oferecer o plano de redenção, o plano de salvação, para que todos aqueles que aceitem Jesus não pereçam, mas tenham a vida eterna. E como que a gente faz isso? Nós precisamos pregar o plano de salvação. As pessoas todas já são salvas. Como assim, Vilani? São todas salvas. Elas só não sabem que são. Tem um texto do livro do irmão Rega que ele fala assim, que as pessoas estão caminhando para o inferno porque elas não sabem que já são salvas. Tem uma pessoa ali sentada numa mesa de bar, tem gente perdida, né, ou até nem fazendo coisas
para o nosso conceito social, perdido, mas afastado do Senhor, mas já são salvos. Por quê? Porque a obra de redenção da cruz já foi feita. Nós só precisamos avisar as pessoas, anunciar às pessoas o plano de salvação. Amém? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Então, diante disso, a gente já entende que nós precisamos pregar o Evangelho. Amém? Amém? Vocês entenderam por que nós temos que pregar? Para que pessoas sejam salvas. E diante dessa explanação, Vivi, eu queria ainda que você falasse mais um pouco sobre, sobre a necessidade, mais ou menos assim, peraí, deixa eu organizar. Um conceito de missões agora. Ah, ótimo. O próprio nome já está dizendo o que é uma missão, o que é uma missão. A pessoa sai de um determinado lugar e é confiado a ela uma missão. Quando fala missão, eu lembro só daquele filme. Como é o nome daquele filme? Exatamente. Aquele sonzinho, né? Missão Impossível é o nome do filme? Impossível, pronto. Nós estamos numa missão, só que essa não é impossível, não. Essa é possível de se fazer. Então, Jesus comissionou, ele deu uma missão à sua igreja. Qual foi a missão que ele deu para nós? Ele disse: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa ordenança é uma ordenança para toda igreja. E tem uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se eu retorno a falar, né? Depois são eles, né? Essa é a minha parte de falar, eu falo de novo. Ah, certo, mas eu vou aproveitar logo, já que eu estou com o microfone. Uma coisa interessante, Jesus disse assim: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vamos lá. O que se traduz na Bíblia por todo? Vamos lá. Ah, o que o grego diz? Todo é todo mundo. Toda criatura é toda criatura. E de por todo mundo é todo mundo. O tema desse dia Verbo da Vida de Missões, desse ano, é o Ushuaia. Que, na verdade, o que define mesmo essa palavra é os confins da terra. Né? Então, o Senhor comissionou a sua igreja para pregar para quem? Para todo mundo. A Bíblia diz assim, lá no livro de Atos, no capítulo 1, você pode ler depois, bem direitinho lá na sua casa, no versículo 8, o Senhor Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Onde é os confins da terra? Ushuaia. Onde é os confins da terra? Para uma pessoa que está em determinado lugar do mundo, pode ser Petrolina. Então, você está nos confins da terra, né? Os Urimamã é os confins da terra. Você está nos confins da terra, que é os confins da terra para alguém. Claro que o Senhor pode chamar qualquer um de vocês para Ushuaia ou para qualquer outro confim da terra. Mas, como Virgínia pregou quinta, vocês estavam na pregação de quinta, né? Muito bom. O seu mundo missionário, o seu campo missionário é exatamente quando você cruza as portas dessa igreja. Saindo ali na porta, ali é o seu campo missionário. Então, quem vai pregar? Não precisa ser uma coisa que Sócrates pregou domingo também, uma pregação muito boa. Vocês acompanharam? Quem não assistiu, vai lá no YouTube, é uma pregação muito boa mesmo. E ele falou sobre as pessoas que acham que para pregar o evangelho, para fazer a missão, né? Porque é missões. Missões é cumprir o ídolo do Senhor, é pregar o evangelho. E tem gente que acha que quem vai fazer isso é um pastor, é um evangelista, a pessoa que já é formada no rema. Não. Você pode ser testemunho daquilo que Jesus já fez na sua vida. E ele falou sobre a mulher samaritana. Aquela mulher, ela teve só uma experiência com Jesus. Ela nem sabia direito quem Jesus era. Mas como Jesus fez algo que impactou a vida dela, ela falou: esse aqui só pode ser o Messias. Então, aquela experiência dela, a partir daquela experiência, ela saiu divulgando para toda a cidade: vem e vede que o Messias, esse homem é o Messias. E as pessoas viram e vieram e viram. Elas viram o quê? Elas viram que Jesus era o Messias. E a partir dali a mulher não precisou fazer mais nada, porque as pessoas entraram em contato com Jesus e Jesus mudou a vida delas. Qual é o meu papel? Ser testemunha de Jesus. O que é fazer missões? O que é fazer missões? É cumprir o ídolo do Senhor. E eu preciso ir para outra nação para isso, Vilani? Não. Alguns aqui são chamados para as nações, eu sei que são. Tem mesmo, aqui tem. Isso não é uma revelação divina, não. É uma percepção mesmo espiritual. Tem adolescente aqui que tem um chamado para outras nações, um chamado transcultural. Mas não significa dizer que eu tenho que esperar
Tem gente que quer ir para o Japão, mas não consegue pregar para o seu vizinho. Quer ir para o Japão, mas não consegue falar de Jesus para uma pessoa que está na sua sala de aula. Então, você começa a fazer missões a partir de hoje e a partir de agora. Amém? Glória a Deus. E nós somos frutos de um casal missionário que decidiu ouvir a voz de Deus e partir dos Estados Unidos para cá para trazer o Evangelho, para que nós pudéssemos hoje estar nesse lugar. O casal que são fundadores do Ministério Verbo da Vida, o apóstolo Buddy e a Mama Jane, como é chamada carinhosamente, eles vieram dos Estados Unidos para o Brasil, começaram obras aqui, trouxeram a escola bíblica, Verbo da Vida, logo depois se tornou Rema, que é a escola que nós conhecemos hoje. Quantos aqui conhecem o Rema? Glória a Deus. Se você não conhece, procura saber, procura conhecer, tá? É um negócio poderoso demais. Se você diz, rapaz, eu não sei nem o que é chamado, quanto mais se eu tenho um. Eu vou dizer primeiro para você que você tem. Ô, glória! Você tem um chamado de Deus. Não sou eu que vou dizer a você qual é o seu chamado, porque talvez Deus me revele, mas isso vai ser dito pessoalmente a você. Você vai se descobrindo gradativamente. Amém? E como Vilani mesmo falou, a questão do missionário, que é a nossa abordagem hoje, o missionário ele não é só o pastor, ele não é só um profeta que vai para outra nação, não. Existem muitas pessoas que vão sair talvez da sua cidade para ir para outra cidade apenas auxiliar em alguma igreja, em algum departamento, cuidar de crianças, como tem muitos que vão para a África para cuidar de crianças. E às vezes nós pensamos apenas em sair daqui pensa que missão é sair daqui e abrir uma igreja em outra cidade. Na verdade não. Na verdade missão ela é bem abrangente e quanto mais você se aprofunda, mais você vai entendendo como funciona. Amém? Nós temos um videozinho, uma pessoa especial que vai falar algo bem especial para a gente, preste atenção aí. Fala adolescente, a graça e a paz. Então, eu sou o missionário Alexandre aqui na Bolívia, Santa Cruz da Sierra. Isso mesmo, e eu me chamo Idali e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre missões. Mas antes eu quero dizer que nós temos um filho chamado Joseph e estamos grávidos. Próximo mês o nosso bebê já está vindo ao mundo. Isso mesmo, e é uma honra para nós estar falando para vocês sobre esse tema tão importante que é missões. Eu quero dizer a vocês que estamos aqui em Santa Cruz da Serra aproximadamente, já faz um ano que nós estamos aqui, né? Fez agora em agosto, mas eu quero dizer a vocês que quando chegamos aqui na Bolívia, tivemos alguns culturas, né, que a gente tinha mesmo que desbravar, passar. Mas eu quero dizer a vocês que quando um missionário é levantado por Deus, existem ferramentas nele, que seja a cultura, seja o idioma, seja o que venha, ele vai conseguir vencer, ele vai conseguir passar por tudo isso, porque existe uma graça sobre o missionário para desbravar coisas. Isso mesmo, como também o que deve prevalecer no nosso coração é a convicção. Isso. Deus te chamou, foi Deus que falou com você, pois siga em frente, né? Amém. Mas antes de você seguir em frente, porque você é um adolescente, você precisa, né? Existe muito essa dúvida, né? O adolescente ainda não pode viajar para outro país, né? O que fazer? Nesse momento, você precisa o quê? Ajudar na igreja, se preparar na igreja, evangelizar aqueles seus amigos de escola, aqueles seus amigos que estão com você. Então, se a gente não evangeliza aqueles que estão conosco, quanto mais quando estivermos no campo, porque no campo vamos encontrar desafios mesmo. Isso mesmo, vai se envolvendo nas secretarias de missões, naquilo que a igreja está promovendo dentro desse tema. Se você percebe que arde em você uma nação, ou que se não arde também, porque eu quero dizer a vocês que missões a gente não faz quando vai para a África ou quando vai para a Coreia. Não, missões a gente começa a fazer como Jesus disse, em Samaria, depois Judeia, depois em Jerusalém e os confins da terra. Amém? Então eu quero dizer a vocês que você pode começar, como Dali falou, sua vizinhança, seus colegas e também se envolvendo, porque quando você se envolve, você se desenvolve. Isso mesmo, então você que tem convicção do chamado e que está se preparando, eu quero deixar um conselho para você. A sua maior preparação é dobrar os seus joelhos e chegar na nação antes
mesmo de você pisar fisicamente, você precisa ajoelhar, orar e declarar, Amém. preparar a terra antes de você Aleluia. pisar nela por meio da oração. Isso mesmo, vai gerando, né, a nação em oração. E eu quero dizer a você, quando você faz isso, você está se inflamando. E quando Isso. você se inflama, foi uma frase até de John Wesley. Ele disse: o que eu faço é me inflamar e as pessoas vêm me ver pegando fogo. Ou seja, quando as pessoas veem você pegando fogo, você vai conseguir inflamar toda a igreja. Amém? Então você foi chamado para isso. Isso mesmo, nós fomos chamados para fazer coisas extraordinárias em Deus. Amém. A única pessoa que limita você é você mesmo. Verdade. Então, olha para o espelho todos os dias e diga: eu posso, eu vou Isso. conseguir. Acredita em você, você pode, Amém. você consegue. Isso mesmo, e não perca tempo, né? Você já vai estudando sobre missões. Se Isso. você já tem 16 anos, você já pode fazer a escola de Rema, amém? E depois ingressar na escola de missões, amém? Porque isso é um preparo, amém? Deus nos chamou para sermos salvos, mas também para termos o conhecimento. Então é a vontade de Deus. Então também vai se preparando, vai estudando sobre missões, amém? Sobre outro idioma. Se você percebe um país, então estuda sobre aquele idioma, o idioma daquela nação, para que quando chega o tempo oportuno, você está pronto. Isso mesmo, invista no preparo, antes de ir ao campo missionário. Prepare sua alma, Amém. prepare o seu espírito, prepare o seu corpo, porque Amém. é muito importante, né? Isso mesmo, né? Eu quero dizer a vocês que mediante a pandemia aqui na Bolívia, nós temos realizado evangelização, né? Nós temos mesmo alcançado pessoas até de outras nações em meio à pandemia, porque Deus não está parado e nós também não podemos estar parados. Então eu quero dizer a vocês que em meio à pandemia é possível sim, ainda assim fazer missões. Isso mesmo. Nós somos aqueles que Deus nos escolheu para expandir Amém. o reino de Deus. Então, você tem a oportunidade, a partir de hoje, de expandir ainda Isso. mais a palavra de Deus. Simplesmente se disponha e abra a sua boca. Amém. A tempo e fora de tempo, Isso. pregue a palavra. Shalom! Shalom! E eu queria estimular vocês também a se aproximarem dos missionários. Por quê? Porque eles estão longe de casa. E eles necessitam desse aconchego que a gente pode trazer para eles. E também da sua contribuição financeira. Sempre que a gente pode, a gente está ajudando eles. Sempre que a gente pode, a gente dá a gente às vezes nem pode, mas a gente não vamos deixar de fazer. Cleia, esses dias para mim, o bebê, ela conversando com o Idali, o bebê estava para nascer e Cleia disse: amor, eu senti de a gente dar alguma coisa para ela. Eu digo: rapaz, a gente vai dar uma oferta do jeito que a gente gostaria de ter, de receber. E a gente enviou, e a gente está esperando um bebê também. A gente poderia dizer: rapaz, eu estou esperando um bebê, eu vou comprar para o meu. Não, a gente vai abençoar os outros, porque a gente é próspero. Amém? Então busque ajudar as pessoas, busque saber quem são os missionários que estão pelos campos, que estão já cumprindo as suas missões. Se você se diz um missionário, que aqui já tem muitos que eu conheço e já estão no caminho há um tempo, e já sabe da sua missão, já sabe de seu chamado, então comece a investir em pessoas. Amém? Eles falaram sobre preparação. Agora eu queria que Virgínia também falasse um pouco sobre a necessidade da preparação. A gente estava, até na semana passada eu falei, né, em relação a se preparar. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente sempre pensar é que a preparação não é apenas uma preparação espiritual, né? Você precisa realmente se preparar com a palavra de Deus, que é o principal. Porque um missionário, se ele pode ser fluente em inglês, né? Pronto, vai para a Inglaterra, fluente em inglês, já leu muitos livros, já conhece muita nação, conhece como o povo se comporta, mas se ele não está afirmado na palavra, quando começar a surgir as pressões, porque todo mundo aqui sabe, se você não está fazendo nada, pode ser até que pressão não esteja vindo sobre a sua vida, mas quando você começar a fazer algo para o Senhor, pode ter certeza que vão vir pressões. Por quê? Porque vão querer paralisar você. Porque vão querer que você continue ali, sem fazer nada, sem interferir na vida de ninguém, sem interferir no futuro de ninguém, né? E assim, a gente tem uma missão que interfere, não é no futuro, não é do que as pessoas vão fazer daqui a 1 ano, 2 anos.
mas é da eternidade. Se a gente não pensar, se a gente ficar pensando, se limitando, pensar no que é que eu vou fazer daqui a 5 anos, o que é que não, a gente tem que sempre pensar com uma visão de eternidade. Então, assim, para todos aqui, mesmo aqueles que não vão para uma nação, que não têm esse chamado de ir para uma outra nação, mas que vão estar aqui, se preparem lendo a palavra, se preparem lendo bons livros, se preparem estudando, sabe? Não fiquem limitados. Gente, eu fico vendo quantas pessoas no mundo se aproveitam tanto dos princípios bíblicos e o povo de Deus não está se aproveitando, não está desfrutando, está olhando para a palavra e achando que é uma história. Não, esses princípios aqui. E não está colocando os princípios, sabe, em atividade. Se você não colocar, se você não se dedicar, as pessoas elas vão roubar algo que Deus deu a você. Sabe? Tem ideias. Quantas pessoas assim, você vê assim, né? Você olha para o criador da Apple e você vê assim, quanta ideia genial ele teve. Né? E aí você pensa, você é filho de Deus. Será que você também não teria condições de ter ideias geniais? Mas muitas vezes a gente está o quê? Se limitando. Né? Existe um movimento nos Estados Unidos e por isso a gente tem que ter uma ideia, que a gente precisa viver pensando que Jesus pode voltar hoje, agora, daqui a pouco todo mundo ser aqui arrebatado, ou que Jesus vai voltar daqui a 100 anos. Né? Então, nós temos que ter essa ideia. Por quê? Porque se eu pensar que ele vai voltar agora, o que é que eu vou fazer? Ficar aqui, glória, Senhor, e aí, né, me arrependendo. Se tiver alguma coisa errada, a gente vai ter que se consertando. Não é verdade? E agora, se eu ficar só pensando, se ele voltar, então eu vou ficar sempre relaxando. Não, posso esperar mais um pouco. Não, eu posso fazer isso daqui a um tempo. Eu posso ir para aquela nação que Deus me chamou daqui a uns 10 anos. Quando tiver... Então, você vai adiando. Então, a gente precisa ter a ideia de que a preparação, a gente tem que estar preparado para o agora, mas também se preparar, porque o chamado, a gente falar de Jesus é algo urgente. Mas essa urgência ela não pode ser tão atropelada de uma forma que você vai simplesmente, não vou fazer mais nada da minha vida. Eu vou sair nas ruas só falando de Jesus. Mas muitas coisas que Deus tem para alcançar em vidas de outras pessoas vão precisar que você se prepare. E se prepare, às vezes, fazendo uma universidade. Quem é que vai atingir os universitários se o povo de Deus não vai para a universidade? Se todo mundo... não, vou ficar só na igreja, vou fazer... rema, não sei, eu vou fazer um curso de teologia, eu vou para os Estados Unidos ficar lá, mais não sei quantos anos fazendo uma faculdade em algum instituto bíblico lá, e eu não vou na universidade, eu não vou, não tenho mercado de trabalho. Então, a gente precisa entender e perceber qual é o direcionamento de Deus para cada um aqui. Se você for chamado para um ministério integral, bênção. Mas a gente tem exemplo de quem é chamado para um ministério integral que foi para a universidade. Você olha o pastor Edilson. O pastor Edilson, quantos anos passou na medicina? Né? E eu sei que Deus não o levou aquele tempo em vão. Não foi só simplesmente para ele dizer assim que é médico. Porque ele não deixou de ser médico, ele não é ex-médico. Ele continua sendo médico, ele só não exerce a medicina. Né? Então, assim, não deixe de lado, sabe? Se prepare espiritualmente, se prepare com línguas, sabe? Em oração em línguas também. E não fique assim parado. Tem coisas que Deus tem disponível para o povo dele, sabe? Existe uma misericórdia, eu estava vendo, assim, existe uma graça, na verdade, que é uma graça que ela é uma graça natural, que está disponível para todo mundo, para os crentes e não crentes. Mas existe a graça que só o Filho de Deus tem. E é aqui, quem é Filho de Deus? Então, pense assim, é uma graça, é um poder para fazer coisas que o mundo vai olhar e vai pensar. Como foi que ele fez isso? Né? Então, assim, se prepare. Como o Idali e Alexandre falando, né? Você pode ir para aquela nação antes mesmo de pisar lá, orando, sabe? E eu vejo... Por exemplo, Eva às vezes conversa com a gente, né, e falando da dificuldade que é para se aprender uma língua. E aqui todo mundo
É muito novo. Então, a facilidade que você vai ter para hoje aprender inglês, espanhol, francês, italiano, coreano, um dialeto africano, o que for, vai ser muito mais fácil. Então, não perca as oportunidades, sabe? Onde vocês forem, sejam os melhores, sabe? Para que os professores de vocês... Às vezes, as pessoas pensam assim, meu professor está me marcando porque eu sou crente. Mas não. É porque tu é mal educado, é porque você conversa, você chega atrasado. Então, você tem que ser o melhor, sabe? Então, assim, é para que o professor lembre de você e pense assim, essa menina ali, ó, como ela é diferente, ó como é estudioso, né? Não fique numa bolha, porque a gente não vive numa bolha, né? A gente é como um navio que está no mar. A gente não vai deixar a água entrar. Mas a gente está navegando nesse mar. E a gente precisa resgatar pessoas que estão à deriva, prestes a morrer. Mortas, na verdade, espiritualmente. E você, eu, nós aqui, temos essa missão mesmo, essa comissão de resgatar. Então, assim, não ache que, porque Deus me chamou para ir para outra nação, que eu, agora eu não vou mais estudar, agora eu vou só ficar dentro da igreja. Não. Agora que você vai expandir mesmo. Porque se você não conseguir falar de Jesus ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho, como é que você vai achar que em outra nação, que as pessoas já olham para o estrangeiro? Tem países, não, que estrangeiro vai ser maravilhoso, né? E o brasileiro, em muitas nações, ele é até bem-vindo, tem uma boa imagem, né? Assim, o pessoal gosta do brasileiro, futebol, Neymar. Mas tem lugares que o povo vai olhar para o brasileiro e vai o quê? Né? Então, assim, se você aqui está com dificuldade de falar com alguém, imagine lá. Então, você precisa começar daqui, se preparar e falar daqui. Para quando você for para outra nação, isso eu estou falando para quem tem um chamado para transcultural. Porque o chamado para falar de Jesus, todo mundo tem. Então, todo mundo aqui, sabe, tem que sair daqui realmente convicto de que meu campo missionário começa a partir da porta da igreja. Né? A gente não vai fazer missão... Você é salva, né, irmão? Você é salva, irmão. Então, a minha missão aqui vai parar aqui. E uma coisa que eu falei a vocês na semana passada é que os sinais, eles acompanham aqueles que estão em missão. Às vezes, a gente quer milagre, a gente quer ver prodígios. Eu queria tanto ver cura. Tanto. Mas você está parado, só na sua casa, no seu celular. Você não fala... Não manda um versículo. Não fala de Jesus. As pessoas não sabem nem que você é crente. Né? Então, assim, sabe, use. Às vezes você pode não estar indo para muitos lugares, não estou convivendo com muitas pessoas. Mas você pode, pelas suas redes sociais, você pode dentro da sua casa, porque na sua casa pode haver alguém que ainda não confessou Jesus, que ainda não conhece Jesus. Então, sabe, não perde essas oportunidades. Porque sabe, quando a gente perde alguém, quando você perde alguém, que alguém morre, que você fica naquela, meu Deus, será que essa pessoa conhecia Jesus? E será que eu não tive alguma oportunidade e eu não falei? Né? E às vezes você pensa, meu Deus, eu falhei com essa pessoa. Sabe? Então, assim, fale, mesmo que aquela pessoa ignore o que você disse, mas... Sabe, semeie. Se ela não quiser, né, o próprio Jesus falou, ir por todo mundo, pregar o evangelho. Quem crê, quiser, vai ser salvo. Quem não crê, vai perecer. Né? Então, assim, a nossa missão não é obrigar ninguém a confessar Jesus. A nossa missão é falar de Jesus, é pregar Jesus. E não é só com as minhas palavras, é principalmente com as minhas atitudes. Isso. É com as minhas ações, né? Porque quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Então, não adianta eu falar e não fazer. Né? Então, assim, a fé tem obras. E as obras, assim, às vezes a gente pensa assim, como é que... Às vezes as pessoas pensam assim, mas eu nem sei se eu sou salvo. Dos frutos da salvação, né, vão ser as suas novas atitudes. É um novo ser, é um novo eu. E todos os dias já tem a chance de ser um novo eu.
sabe? Não é porque ontem eu falhei naquilo, não, mas eu já errei de novo nisso. Não, mas Deus tem uma graça para que você supere aquilo, sabe? Não fica achando assim que, porque eu errei nisso, eu nunca mais vou ter uma chance, Deus me jogou. Não, sabe? Deus está novamente nos resgatando, sabe? Agora, porque quem está em pé tem que ter cuidado para não cair. Mas se cair, se levantar. Sabe? É se levantar em Cristo, sabe? É saber que a graça, ela não é uma graça barata, sabe? A graça, ela vai lhe dar poder para voltar, sabe? Para realmente caminhar naquilo que Deus tem para você e realmente conduzir pessoas à reconciliação. Glória a Deus, glória a Deus. A irmã é... Glória a Deus. É isso mesmo. Virgínia já esteve por alguns países viajando a passeio, né? E quando ela fala assim, ela tem propriedade para dizer por quê. Porque ela conheceu outros povos, conheceu outras nações, viu como é, mesmo que não seja fazendo a missão pela igreja, tipo, eu fui pela igreja fazer uma missão em tal lugar, mas ela foi lá, ela pisou, ela sabe como funciona. Posso falar uma coisa? Deixa eu perguntar e tu já... Eu ia perguntar. Aí você já fala. Não, é rapidinho. Eu queria, assim, que você falasse algo relevante para nós. O que é que você achou de incomum entre esses países que você já visitou? Uma coisa... Pode falar o que você ia falar e responder. O que eu ia dizer é assim, que realmente, para você ver, né, quando você quer fazer algo para o Senhor, até numa viagem que você, às vezes, aparentemente seja turística, você pode tornar ela mais relevante. Porque, o que eu até, às vezes, eu converso com o Vilani, e que o Marcelo me falou, às vezes a gente pode, daqui, ou indo num lugar, abençoar a vida daqueles missionários que estão lá. Sabe, do corpo de Cristo. Às vezes não é nem você ir visitar um missionário como Idali e Alexandro, mas pessoas que estão lá num país distante, sem família, sem ninguém, e que você vai levar um pouco de Deus para elas, sabe? Você, às vezes, vai para aquele lugar, aquela pessoa, às vezes, está realmente, principalmente em muitos países da Europa, que o pessoal não tem muita abertura com o estrangeiro, então, muitas vezes, as pessoas ficam isoladas, né? Então, elas ficam muito assim, tipo, não tem outros relacionamentos, né, com outras pessoas. Então, assim, quando você chega lá, e principalmente que você é da mesma nação, aquela pessoa é mesmo que ter um bálsamo na vida dela. Marcelo, repete aí. Sim, comum, né? Uma coisa que eu percebo que tem muito em comum em qualquer nação, acho que quem foi? Vilani já foi algumas, né, Vilani? São as crianças, né? Umas poucas, em comparado a você, amiga. Não, eu assim, vejo em comum as crianças, sabe? Como elas são como assim, a forma de ser de criança. Por isso que Jesus fala, né, que nós devemos ser como criança, porque criança pode ser onde for. Elas são puras, elas têm aquele... Sabe? E é engraçado que uma vez eu estava, acho que era na Holanda, e tinha uma menininha, assim, no trem. Eu não falava holandês, só quem falava era uma das meninas que estavam com a gente. E a mãe dela ficou assim, tentando conversar com a gente. E a gente, né? Aquela só dando sorriso. Aí ela perguntou à mãe dela. A mãe dela foi e falou com a minha amiga, né? Aí minha amiga falou, não, elas não falam holandês. Aí ela ficou, tipo, bem triste, assim, encostada, sabe? Eu disse, meu Deus, ela assim, com vontade de estar conversando com a gente. E assim, você vê como a criança, você às vezes pensa assim, né? O povo europeu é mais reservado, mas a criança, ela tinha desejo de estar conversando com outras, que eu nunca nem tinha visto. E provavelmente ela estava achando uma gente muito estranha, né? Porque aquele povo tudo alto, quase 2 metros, tudo branco, loiro. Aí vê a gente assim e diz, esse povo aqui não é daqui não, né? É interessante. Vê diferente. Interessante que eu estava falando justamente isso com o Cléo, acho que foi hoje, não sei se foi hoje ou foi ontem. A gente vendo uma reportagem de um furacão, que teve... Foi um furacão? Foi um tornado, um vento bem forte que veio, né? Vamos lá, eu não sei o que foi não, para mim não errar. Um vento impetuoso. Foi um vento muito forte que vinha, e aquele vento vindo trazendo a areia da praia,
era na praia, aquele povo estava todo tomando banho na praia, aquele negócio na praia lá, todo mundo lá, e uma criança, na hora que viu o vento, começou a correr pro vento e ficar pulando assim. Eu disse, meu Deus, criança é criança em todo lugar. Não, e assim, aí quando a gente... E você vê que criança, ela se aproxima, né? Os adultos, eles são mais assim. Se você, eu uma vez ainda andando, e isso, tipo, na África, né? Você vê muito vídeo na África. E as crianças lá, assim, são muito fofas, né? Então, mas é aquela coisa, em todo lugar, você vai perceber como as crianças, assim, elas são assim, puras mesmo. Então, uma coisa que a gente tem que ver, né? E que a gente, quando vai conhecendo alguns dados sobre evangelismo, uma fase importante, né, de que as pessoas, para receber Jesus, é a fase que vocês estão de adolescente e é a fase de criança, sabe? Quanto mais vai passando os anos, mais difícil, as pessoas vão ficando mais resistentes à palavra, elas vão ficando mais endurecidas, né? E, assim, uma coisa que eu sempre no meu coração é assim, de que, tipo, quando eu vou para algum lugar, e se for algum lugar que tenha missionário e que eles tenham filho, eu sempre me preocupo. Por quê? Daquele filho ser bem assistido. Por quê? E a gente, como povo de Deus, a gente tem que se preocupar com os filhos dos nossos pastores, sabe? Com os filhos dos nossos líderes. Vocês, sabe? Eu tenho certeza que vocês vão abençoar muito a vida de Theo. Por quê? Porque ele... né? Ele é o fruto, né, dos líderes de vocês. E se vocês os honram, sabe? Honrem a vida dele, os ajudem, sabe? Tenho certeza assim que, sabe, muito mais vai vir na vida de vocês, sabe? Então, assim, eu nem sabia que o Marcelo perguntar essa coisa como, então, assim, tenham sempre esse cuidado, sabe, com as crianças, onde vocês forem, sabe, e não deixem que vocês, assim, percam a essência de criança, sabe, porque o Senhor Jesus mesmo falou, né, que nós temos que ser como crianças. Então, é isso. Tem um grande ministério, né? Chamado Jocum, Jovens com a Missão. E um dos criadores desse ministério é o Lauren Cunningham. E eu já ouvi, eu falei para a Virgínia, o maior privilégio da minha vida de ir para o Descender era ouvir o velhinho pregando. Eu achei que o velhinho já estava bem mais caquético, né? O velhinho, minha gente. Não sei se vocês vão cair nas redes sociais, mas a coisa mais linda do mundo, aquele homem ministrando, naquela idade, fofo, lindo, ungido. Né? Tremendo. Mas, olha, uma das coisas que... meditando sobre quantos jovens foram alcançados por aquela missão, né? Quando você alcança uma criança, um adolescente na sua idade, né? Você alcançar uma pessoa idosa, você está alcançando um filho de Deus, ele vai ter a eternidade. Mas quando a gente alcança uma criança, um adolescente, um jovem, você está alcançando, além disso, um vigor para a obra missionária. Vocês são a força dessa geração. Vocês vão arrebentar no reino de Deus. Vocês vão ganhar essa geração, vocês vão revolucionar. Você pode dizer, mas logo você. Mesmo com que você tem que botar força para abrir os seus lábios, com aquela timidez que o diabo e o inferno diz que você tem, ela vai cair por terra na autoridade do nome de Jesus. E o poder de Deus, a Bíblia diz, espera aí, Jesus diz, porque eu vou enviar poder para vocês serem testemunhas. Então, há uma unção e há um poder para vocês serem testemunhas e alcançar nações. E quem é a nação, estando eu em Petrolina? Cada jovem, cada adolescente é uma nação. Amém. Glória a Deus. Eu quero o próximo vídeo, por favor. Olá, adolescentes. Boa noite. Então, pessoal, eu estou aqui para falar para vocês quais foram os desafios que a Eva enfrentou no campo missionário. Então, geralmente a gente, quando está em outra nação, tem muitos desafios. Eu, particularmente, não tive muitos desafios. Eu tive um desafio. Qual foi esse desafio? O idioma. Gente, se você não sabe o idioma, você não tem noção do que é você morar em outro país sem saber o idioma. É muito ruim. Eu não tive tanto choque, porque eu fui morar com brasileiro, trabalhar com brasileiro, então isso foi maravilhoso para mim, foi. Mas também foi um problema, porque dificulta muito o aprendizado do idioma. E eu lembro que quando eu cheguei, eu fui pegar meu primeiro trem, casei, não sabia para onde ia, gente. Tive que ligar para uma amiga minha que já morava aqui. Amiga, me ensina a voltar para casa, porque eu não tava sabendo usar o aplicativo, então...
é fundamental a gente estudar um idioma antes de ir para a nação. Então, vocês que são adolescentes, que estão com a cabecinha aí fresquinha, invista tempo aprendendo inglês, por favor. Aprenda inglês, espanhol, porque é essencial. Se você tem uma chamada missionária, começa a estudar sobre missões, pesquisar sobre missões, fala com missionários que estão no campo, se envolve, investe financeiramente também, que isso é muito importante. Uma das coisas maravilhosas que eu vivi aqui foi saber que tudo aquilo que eu fiz na minha igreja local eu faço aqui. Então, se envolva no departamento da sua igreja, principalmente no seu departamento. Ajuda Marcelo e Cléia, serve a eles de todo o coração. Lembrem-se, enquanto vocês estão servindo a Cléia e a Marcelo, vocês estão servindo ao Senhor. E isso alegra o coração do Senhor. Então, estou aqui morando na Inglaterra, terra da rainha. É o desejo de qualquer pessoa morar aqui, principalmente dos missionários. Sempre desejei morar fora do país e esse desejo, esse sonho se tornou uma realidade. E hoje eu estou aqui muito feliz em realizar. Nós vamos abrir bem rapidinho para perguntas. Amém? Quem é o primeiro a perguntar? Vai bem rápido que a gente está com pouco tempo. Ô, Eloá. Glória. Pode fique de pé, minha filha. Você tira a máscara e pode falar. Um ateu pode ser cristão por meio de missionário? Pode se converter, sim, com certeza. Inclusive, Jânio contou um testemunho. Quem conhece Jânio César? Se você não conhece, procura conhecer, irmão. Porque o homem é topado. Ele deu um testemunho que ele estava em um avião e do lado dele sentou um rapaz, e como quem conhece ele é bem grandão. Aí ele disse, eu vou pegar esse lugar aqui, que esse lugar costuma ser bem espaçoso. Chegou lá, estava ele e outro grandão, o espaço ficou pequenininho por dois. E eles começaram a conversar lá e o cara disse, não, porque eu já estive na Europa esse ano. Ele disse, foi mesmo. Eu também, já estive lá 2 vezes. Aí o cara disse, olhou assim para ele. Aí o cara disse, eu também já estive nos Estados Unidos esse ano. Ele disse, eu lá também, 2 vezes. Inclusive fui para a África, fui não sei o que. O cara olhou, não tem como, porque eu sou CEO de não sei qual empresa. E eu ralo muito para estar nesses países. Você só pode ser, o que é que você é? Ele disse, eu sou missionário. O cara olhou assim para ele, ele disse, mas não venha com esse negócio de Jesus para mim não, que eu não vou acreditar não. Vou logo dizendo para você que eu sou ateu. Aí ele disse, é mesmo? Aí ele disse, vou lhe contar uma história. Aí ele começou a contar uma história lá para Jânio. Aí ele disse, você me escuta? Ele disse, escuto. Aí Jânio disse, escuto. E ele começou a contar essa história, ele disse, mas depois você vai me escutar também. Aí ele disse, tá bom. E ele disse que ele estava num voo para longe, não sei se era para os Estados Unidos, falou que cansou, meu amigo. Ele disse, rapaz, ninguém nunca me escutou desse jeito. Ele disse, pronto, agora você vai me ouvir. Aí ele começou a falar sobre umas coisas que o ateu tem aí, que diz que Jesus foi morar na África, teve um filho lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E Jânio, com toda a sabedoria que Deus deu para ele, começou a quebrar isso aí, né? Essas mentiras, essas falsidades que o pessoal inventa. De repente ele olhou para Jânio, começou a se tremer, e ele se levantou e saiu correndo no avião. Não, você não vai me converter hoje, você não vai me converter não, hoje não. Aí disse que o avião já estava, a mulher disse, senta senhor, que o avião está pousando, você não pode se levantar. Disse que o primeiro a sair pela porta foi ele, saiu correndo, e Jânio correndo atrás dele, vem cá, e ele, hoje você não vai me converter não, hoje não. Aí, ou seja, mal foi pregado o evangelho e o ateu já estava se convertendo. Por quê? Porque há uma unção nas palavras que você fala. Há um quebrantamento na pessoa que ouve. Então, sempre é válido pregar o evangelho, seja quem quer que seja, como Vilani acabou de falar, a todo mundo. Amém? Quem tem mais alguma pergunta? Deixa eu falar uma coisa. Vocês conhecem C.S. Lewis, que ele dá as Crônicas de Nárnia? Né? Então, ele é um dos exemplos maiores que a gente tem de uma pessoa que que era ateu, sabe? E se converteu. E você lê os livros dele, você vê assim, quanta sabedoria, quanto conhecimento, porque assim, não é apenas não é assim, só
porque eu sou um pastor e eu vou escrever um livro. Que ele nem era pastor, ele era professor das universidades mais topadas que tinham na Inglaterra, sabe? E você vê assim, como ele escreve, você fica pressionada, assim, a criatividade que Deus deu a ele, né? E você vê assim que era uma pessoa que não acreditava, e era uma pessoa do meio acadêmico, que no meio acadêmico muita gente acha assim que ciência, se eu sou cientista, eu não consigo acreditar em Deus, né? E quanto mais se você perceber e que você mais estudar, mais você vai ver que tem que existir um Deus, porque as coisas não conseguem funcionar se não existir um Deus como o nosso, sabe? Que uma máquina como o nosso corpo só pode funcionar se existir algo maior, né? Da perfeição que é, porque então as pessoas às vezes elas confundem, né? Elas acham assim que se elas enveredarem para a ciência, elas vão virar ateu, mas não. Quanto mais você estudar e você buscar e saber que tudo vem dele, para ele e por ele. Ah, sim, deixa eu só dizer uma coisa. Como ela foi a mais corajosa, eu estava pensando aqui, logo no começo, eu ia dizer, quem for perguntar? Eloá, presta atenção. Tu vai ganhar um livro, viu? Quando tu for lá no Verbo Shop, tu escolhe. Aí pode dizer que eu... Alguma pergunta mais? Vai, Rocha, meu filho. Existe uma diversidade cultural e até mesmo racial no Brasil, bem diversificada. Qual dica vocês dariam a essas pessoas? Tipo, existem homossexuais, existem negros, existem brancos, existem ricos, pobres, existem a galera do candomblé, a galera do espiritismo. Qual dica vocês dariam para lidar com cada um desses tipos de gente? E os apresentados? Aí a gente precisa de uma conferência. Chegar, abordar sem ser ofensivo, né? Pronto. Porque, na verdade, se ele fosse falar de cada uma dessas tribos, a gente ia passar. Mas isso que ele está falando é muito interessante, porque assim, a gente está hoje numa fase da vida, principalmente vocês estão dentro das escolas, vocês estão inseridos num contexto de ensino médio, né? Terceiristas, talvez alguns têm... Eu olho para a cara dela e percebo que ela é adolescente, mas já está na universidade, né? Emily, bonitinha, veio, aqueceu, foi, mãe, tu ficou grande. Cresceu não, mas não é mais adolescentezinha. Ela já está dentro da universidade, né? Ela entrou antes dos 18. E alguns de vocês estão inseridos nesse contexto de universidade, né? Eu sei o quanto isso é complexo, porque, né, Bia, tem Laura, tem tantos outros aqui. Inclusive, sábado a gente tem encontro do Start, né? Propaganda gratuita. Vai ter um bate-papo pesado, bom demais aqui, do Start Universitário. Você que não faz parte, vamos logo, fica de pé aí, Tainara. Bota o Jean para responder, que ele é da universidade. Ele disse que vai falar só no final, pergunta ele. Então, é bem assim, interessante, ele vai fazer parte do bate-papo sábado. Porque nós estamos nesse contexto em que assim, se exaltam muitas minorias, né? Quando a gente fala de minorias, está se referindo a esse público que você citou aí, um por um. E nós, como igreja, somos muito apontados como pessoas assim, preconceituosas, como pessoas que não sabem lidar, que discrimina, que menospreza. Então, nós precisamos buscar diante de Deus uma sabedoria divina para abordar essas pessoas. E olha, tem um versículo na Bíblia, meu pai sempre citava esse versículo, virou até um jargão no meio da nossa família, mas é um versículo poderoso, que está lá em 1 Coríntios 13, diz assim, o amor, tudo vence. Então, se nós nos revestirmos do amor de Deus, dessa graça divina, as nossas palavras saírem das nossas bocas molhadas de amor, não tem quem resista. Então, eu vou poder me aproximar dessas pessoas com a sabedoria divina, né? E molhar as minhas palavras com amor. Seja para quem for, para o ateu, para a pessoa, como sei lá, a galera do candomblé, a pessoa que se professa outro tipo de crença, a pessoa que se diz homossexual, a pessoa que, sei lá, né? Você é heteronormativa e a pessoa é homoafetiva, mas você pode abordar aquela pessoa sem machucá-la, né? Porque assim, existe um processo histórico na vida daquela pessoa, um processo assim que você desconhece.
que culminou naquela escolha, ou culminou naquela orientação sexual. Então, você não pode chegar lá só dizendo, você é pecador, você vai para o inferno porque você é gay, porque... Não, tem um jeito divino de abordar as pessoas. E Deus vai dar a você, pode ter certeza, uma graça para se portar e estar diante de cada uma dessas pessoas de forma vitoriosa. Lembra só disso, se molha mesmo, deixa o amor de Deus molhar as tuas palavras. E não tem quem resista. É isso. Aleluia. Isso mesmo. Né, irmão? Glória a Deus. Eu digo assim, pregue Jesus e tá tudo certo. Pregue Jesus, meu irmão. Pregue Jesus, porque agora, primeiro, para você pregar Jesus, você precisa conhecê-lo. Isso mesmo. Quando você vê aquelas passagens de Jesus com aquela mulher adúltera, que o único que podia condená-la, e ao invés de condená-la, ele disse, vai, não peque mais. Quando você vê aquele endemoniado, que Jesus chega lá para ele, expulsa os demônios dele, e depois manda o cara ir testemunhar na cidade dele. Quando você vê essas coisas, aquilo vai entrando em você. Você vai vendo o caráter de Jesus. E através do caráter de Jesus, você vai conseguir ganhar pessoas. Você vai transmiti-lo aquele caráter. E transmitindo aquele caráter não tem quem resista. Amém. Mas quando você vai na religiosidade e diz, ei, você não pode fazer isso porque você está... Ei, meu irmão, isso aí deixa para o diabo, que isso é trabalho dele. O seu trabalho é amar as pessoas. E ensinar qual o caminho certo. Não mostrar o caminho errado, mas mostrar a direção certa. Amém? Glória a Deus. E uma coisa que dentro do que Felipe falou, você não precisa saber tudo para pregar o evangelho. Tem gente que não quer entrar nessas áreas, principalmente dentro da universidade, porque tem medo de ser envergonhado, né? Porque fulano tem um conhecimento, porque as religiões, não sei o quê, as pessoas sabem muito sobre tudo. Primeira coisa, vamos desmistificar essa coisa que ser crente é ser tapado, é não saber das coisas. Isso é uma mentira do diabo. Você é crente, você é inteligente, você sabe das coisas. Amém. Você pode se informar, como Virginia está falando, cada vez mais. Então, primeira coisa, dentro da sala de aula, dentro da universidade, para você ter moral, para testemunhar com força e com poder, você precisa também exercer uma autoridade, né, no sentido de buscar conhecimento, uma autoridade intelectual. Não precisa ser o bambambam da sala, né, aquele que, como é que chama? O nerd da sala, não. Mas você precisa ter uma competência, porque a pessoa vai olhar para você com respeito. Você não é a pessoa aquela que chega mais atrasada, aquela que tira as piores notas. Você não é. Você é uma pessoa que, pelo menos, é esforçado. Pelo menos se esforça. Aí a pessoa vai olhar para você com respeito. Porque qual é a moral que a pessoa tem se ela chega atrasada, se ela não faz isso, se ela não tem expressividade nenhuma na sala dela, né? Como é que ela vai poder ter moral para falar de Jesus? Né? Então, você não precisa ter o conhecimento do mundo sobre as Escrituras para abordar pessoas aparentemente mais sábias do que você. Você precisa ter o amor de Deus no seu coração e a unção do Espírito que está sobre você. Você vai arrasar em nome de Jesus. Nós vamos encerrar. Não vai falar nada. Pergunta. Não, para quem vai para missões, é interessante que estude muito e se aprofunde na língua, né? Para você, que às vezes você vai, como eu, né, fazer algum turismo, ou então você vai visitar alguém, que você pode fazer uma missão visitando alguém, certo? Que você vai realmente trazer algo de Deus para aquelas vidas. Eu usei, na minha experiência, né? O celular com internet é uma bênção. Deus é bom. Certo? Não precisa, e ter um chip de internet é maravilhoso, porque se você ficar só dependendo do Wi-Fi, vai dificultar. Mas, assim, realmente, eu sinto necessidade assim, de saber mais, porque realmente você, às vezes, começa a conversar com alguém, fica parado lá, assim, sem fluir. Por quê? Porque você não tem o domínio da língua. Então, assim, se você ainda está aprendendo e você deseja ir, mas não se limite, eu só vou, não, vá. Até porque muitas vezes a gente vai aprender muitas coisas fazendo. Mas eu queria falar alguma coisa em relação à pergunta de Felipe, né?
é que eu vejo assim que o mundo, ele cobra muito do cristão, porque muitas vezes o cristão está se comportando como um hipócrita. Ele está falando uma coisa e fazendo outra. Então, você não está exercendo o caráter de Cristo. Então, as pessoas, elas não vão aceitar a sua palavra, sabe? Porque quanto você sabe assim que cada vez mais as pessoas vão se levantar contra a igreja. É verdade, porque a própria palavra fala. Se a gente começar a ler, a gente vai saber que realmente as coisas vão se levantar. E também a gente sabe que o juízo de Deus, ele vem primeiro sobre a igreja. Eu lembro que o pastor Sócrates sempre fala, né? A gente, quando fica sabendo de algum problema que houve com alguém que se dizia cristão, porque muitas vezes a pessoa se dizia cristão, ela não era. Porque quem segue a Cristo, um pequeno Cristo não faria o que elas faziam, né? Eu quero me inscrever, viu, Virginia? Hã? Quero me inscrever, por favor. Em quê? Falar. Ou vou dar a oportunidade. Então, assim, às vezes, não precisa você, assim, pensar, eu vou fazer agora um programa aqui de como evangelizar o pessoal da Umbanda. Agora, a gente vai fazer agora um curso de como evangelizar o pessoal que se envolve com droga, com não sei o quê. Não, minha gente, a gente precisa se envolver mais com a palavra de Deus. Porque, sabe, a gente não precisa mentir para as pessoas, não. Porque, às vezes, tem gente que quer, tipo, mentir para as pessoas. A verdade é essa, tipo assim, querem dizer assim, vai lá, não, Deus aceita tudo. E não diz a elas que Deus, quando nos chama, Ele nos chama para renunciar a tudo. E é tudo mesmo, não é só porque sua orientação não é aqui, é a segunda palavra, que você vai ter que renunciar, não. Você vai ter que renunciar a você mesmo, sabe? Mas lembre, essa renúncia vale a pena, sabe? Então, assim, o que eu acho importante é a gente, sabe, se envolver com a palavra, cada dia mais. Porque quanto mais você se envolver com a palavra, mais Deus vai lhe dar uma instrução para você ir naquele povo que você às vezes acha assim, muito difícil, como é que eu vou falar? E principalmente, fazer o que você fala, sabe? Para que as pessoas elas possam, tipo assim, elas podem dizer tudo, mas elas não podem dizer que você é um hipócrita, que você diz uma coisa e você diz e faz outra, sabe? Então, assim, eu acho que o importante é a gente viver a palavra, sabe? Que as pessoas vão se alcançar. Eu vou cronometrar aqui, 4 minutos. Ainda sobre o que Virginia estava falando, é algo muito interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Friedrich Nietzsche, ele fez uma afirmativa muito forte no período. Ele chegou a dizer o seguinte, Nietzsche diz o seguinte, Deus está morto, Deus morreu. E foi um boom. Inclusive, tem até literaturas falando sobre isso. Inclusive, no Verbo Shop tem um livro lá, Deus não está morto, né? God Not Dead. Né? Esse é muito bom. Então, Nietzsche disse o seguinte, Deus morreu. Existe uma vertente interpretativa que fala o seguinte, quando ele se expressa dizendo que Deus morreu, ele está se referindo à classe cristã. Tanto a classe cristã tradicional, católica, apostólica, romana, quanto a classe cristã posterior. Por que ele disse isso? Justamente por conta da hipocrisia. Porque a partir do momento que você não é Deus para as pessoas, a partir do momento que você não revela quem de fato você é, autêntico em Cristo, tecnicamente Nietzsche está dizendo, você morreu, você matou Deus dentro de você. Então, é uma vertente interpretativa perigosa. Mas a partir do momento que você não é você, a partir do momento que você não é a luz de Cristo, onde você habita, você está, tecnicamente, é muito perigoso falar isso, mas eu falo isso com muito temor e tremor. Você está matando Deus, você está apagando a luz que está dentro de você. É perigoso afirmar isso, meu Deus, é chocante. Mas é verdade, porque nós temos que ser Deus, e Deus vive dentro de mim e vive dentro de você. Amém. E Ele ressuscitou ao 3º dia e está vivo à direita do Pai. Fique bem claro e registrado. Deus não morreu, Ele está vivo. E Nietzsche, quando fala isso, é muito importante. Quando a gente visita os campos universitários, as escolas, a gente tem que ter essa identidade e essa autenticidade.